Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a tangente como razão trigonométrica na circunferência e a relação dela com as razões trigonométricas seno e cosseno. Então acompanha comigo aqui o que é a tangente, né? A tangente ela é um segmento formado nesse eixo externo ao ciclo trigonométrico. Se você não lembra exatamente como funcionam as definições do seno e do cosseno no ciclo trigonométrico, recomendo o vídeo que está aqui na descrição. Então, o que acontece? A gente precisa inserir um eixo que ele é vertical paralelo ao eixo dos senos, e aí a gente vai marcar um ponto P aqui dentro do círculo e o ângulo que esse ponto P faz, né, com o centro, que é o alfa, né? Então, esse segmento nós vamos prolongar e aí o ponto que ele atinge, né, o eixo da tangente, esse segmento que parte do O e vai até o P é o que nós vamos chamar de tangente do ângulo alfa. Então, tem uma diferença em relação aos segmentos que definem o seno e o cosseno, pois ambos eram nos eixos que nós já temos. E a tangente nós precisamos colocar um eixo adicional para verificar a existência dela do ponto de vista geométrico. Então, o eixo em verde, denominado eixo das tangentes, é obtido ao se tangenciar por uma reta vertical o ciclo no ponto A, 1, 0, origem de todos os arcos. Outra questão importante que a gente precisa observar é que esse arco alfa marcado nesse desenho, ele está no primeiro quadrante e o segmento no eixo em verde está sendo formado na parte positiva do eixo vertical. Então, essa tangente ela é positiva. Né? Nos demais quadrantes, dependendo aí de como nós vamos fazer a marcação desse segmento, ela vai ter sinais diferentes. Então, a gente pode perceber aqui, se eu pego um ponto P e marco o arco de medida alfa, deixa eu marcar aqui que eu não marquei, marco um arco de medida alfa até esse ponto P, eu vou projetar no eixo vertical, minha projeção vai sair aqui na parte negativa do eixo vertical, que faz com que a tangente desse alfa seja negativa. Se eu pego um ponto P no terceiro quadrante, e aí o meu arco alfa, ele vai ser este aqui, e eu quero fazer a projeção no mesmo eixo vertical que representa o eixo da tangente, essa projeção vai novamente vir aqui para a parte positiva do eixo em verde, que faz com que a tangente no terceiro quadrante, então, seja positiva. E, por fim, se eu pego um ponto P no quarto quadrante, o meu arco de medida alfa é este aqui, então o T vem para a parte de baixo aqui do eixo, que faz com que a tangente no quarto quadrante, então, seja negativa. Eu coloquei aqui 3 valores notáveis importantes para a tangente de arcos que estão no primeiro quadrante, que nós chamamos de arcos notáveis. Então, a tangente de π sobre 6, ou 30 graus, é igual a raiz de 3 sobre 3. A tangente de π sobre 4, ou 45 graus, é igual a 1. E a tangente de π sobre 3, ou 60 graus, é igual a raiz de 3. Bom, considerados esses valores, a gente vai fazer um primeiro exemplo, onde eu vou marcar no ciclo trigonométrico os valores, né? Na verdade, vou marcar os segmentos que correspondem, né, às tangentes de 3π sobre 4, de 5π sobre 4 e de 7π sobre 4. Então, para isso, a gente vai desenhar um ciclo trigonométrico aqui. Então, botei aqui um eixo vertical. Agora, eu coloquei o eixo horizontal. Vamos colocar a circunferência de raio 1. Vamos ver aqui se ela está perfeito. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, como nós colocamos ali, eixo dos senos, eixo dos cossenos. Vamos colocar os valores de 1, menos 1, menos 1 e 1. Lembrando que o ciclo trigonométrico tem raio 1. E agora a gente vai desenhar o eixo das tangentes, que é esse aqui. Eu vou colocar novamente em outra cor, vou usar a mesma do exemplo, tá?
para a gente lembrar que a tangente é determinada por um eixo externo aos dois eixos iniciais. Bom, primeiro eu quero a marcação da tangente de 3π sobre 4. Então, para facilitar em termos de graus, que muita gente não lembra, em radiano, qual é a localização daquele arco. Então, o arco de 3π sobre 4 vai ser 3 vezes 180 dividido por 4. E daqui, então, a gente pode simplificar. Aqui vai dar 45, da onde esse meu arco 3π sobre 4 em radianos é equivalente a 135 graus. Se é 135 graus, esse arco está na metade do segundo quadrante, ou seja, quando a gente percorre o primeiro quadrante, termina em 90 graus ou π sobre 2 radiano, e aí o 3π sobre 4 ele está aqui na metade do segundo quadrante. Deixa eu tentar fazer aqui um segmento melhor, que estava meio... Então, vou marcar aqui o ponto P como extremo desse arco. Deixa eu botar outra cor aqui. Esse arco, então, aqui tem medida de 3π sobre 4. Bom, então, a tangente, sendo um arco no segundo quadrante, como nós vimos, a projeção vai ser no ramo negativo do eixo vertical. Então, na verdade, a minha tangente vai ser... Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Acho que não vou conseguir assim, tem que ser com lápis. Vai ser esse segmento, partindo aqui do 1, 0, até esse ponto que eu vou chamar de T. Então, esse segmento dá a medida do que nós chamamos tangente de 3π sobre 4. Bom, mas como ela está na metade do segundo quadrante, ou seja, equivalente à tangente de 45 do primeiro, só que negativa, então, em valores, a tangente de 3π sobre 4 vai ser igual a menos 1. Aqui no eixo, a gente fez a localização geométrica e aí o valor é menos 1, certo? Porque é o mesmo valor da tangente de 45 graus ou π sobre 4, só que é na parte negativa do eixo. Agora a gente vai para o 5π sobre 4. Bom, 5π sobre 4, vou também fazer o exercício de passar para graus. Então, 5 vezes 180 sobre 4. E aí, nós vamos novamente simplificar aqui. Vai dar 45 e 1. 5 vezes 45 dá para a gente 225 graus. E aí, 225 graus é equivalente a 180, eu já percorri o primeiro e o segundo quadrante, mais 45. Ou seja, eu vou estar aqui na metade do terceiro quadrante. E aí... Esse aqui é o ponto P'. Eu vou botar aqui o ponto T', a marcação, certo? E aí, esse arco que nós percorremos é de 5π sobre 4. Então, deixa eu marcá-lo aqui também. 5π sobre 4. E o segmento correspondente é este aqui na parte positiva do eixo das tangentes, ou seja, é o mesmo segmento, se a gente observar até do ponto de vista geométrico, se eu tivesse marcado o arco π sobre 4. Então, a tangente de 5π sobre 4 é igual a 1, pois equivale geometricamente ao mesmo segmento formado quando eu faço a tangente do arco π sobre 4. E para finalizar, então, um exemplo, 7π sobre 4, que vai ser igual a 7 vezes 180 sobre 4, fazendo a mesma simplificação que fizemos. Aqui é 45 e aqui é 1. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 4, 28.
e 3, 31. Então, 315 graus, que é exatamente a metade do quarto quadrante, 270, mais 45 chega em 315. Ou seja, eu vou colocar aqui um outro ponto, P, que nós chamamos de P, duas linhas, e o arco até esse P, duas linhas, deixa eu botar outra cor aqui, que eu não botei uma cor que não é muito legal. Vai ser este aqui, partiu, vem até aqui. Esse arco mede 7π sobre 4. E a gente pode perceber que o segmento formado no eixo da tangente é idêntico ao segmento que nós formamos com o arco de medida 3π sobre 4. Portanto, a tangente de 7π sobre 4 vai ser igual a menos 1, porque nós estamos na parte negativa do eixo das tangentes. Espero que vocês tenham conseguido compreender esse exemplo. E agora a gente vai falar rapidamente da relação entre a tangente, o seno e o cosseno. Existe uma fórmula, além, né, daquela relação antiga de trigonometria, que é vista ainda lá no ensino fundamental, de que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, dentro do triângulo retângulo. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Existe uma outra relação que faz com que a tangente seja a razão do seno sobre o cosseno. E é sobre isso que a gente vai falar aqui rapidamente. Então, essa relação do seno sobre o cosseno, ela é derivada dessa relação entre dois triângulos que são semelhantes. Eu já desenhei eles aqui no ciclo. Um triângulo eu vou destacar aqui em verde, que é esse triângulo OP'P, que eu acabei de destacar. E o outro triângulo vou destacar aqui em lilás, que é o triângulo OTA, certo? Aqui não ficou muito bom a última parte, deixa eu fazer melhor. Então, aqui, esse segmento vertical e o segmento, melhor aqui o horizontal. Bom, esses dois triângulos, eles são triângulos semelhantes. Por que eu sei isso? Basta que dois ângulos sejam iguais, que os triângulos são semelhantes. Então, ele já tem um ângulo reto, ambos, e ambos têm o mesmo ângulo alfa. Então, esse ângulo aqui vai dar o mesmo valor, que faz com que esses dois triângulos sejam semelhantes. Se eles são semelhantes, o lado OP' está para o lado OA. Está aqui. Existe uma proporção igual para os três lados, é isso que a gente está fazendo agora. Assim como o lado PP' está para o lado TA, ou AT, está aqui. Então, o lado OP' sobre o OA é a medida do cosseno de alfa. E o OA é o raio da minha circunferência do círculo trigonométrico, que vale 1. Ok. O lado PP' é o valor do seno de alfa. Está aqui. E o segmento AT é o valor da tangente de alfa, está aqui. Então, essa igualdade, deixa eu até fazer aqui uma outra coisa. Dessa relação aqui, sobrepõe-se, então, os valores para cada um dos segmentos que são proporcionais. Multiplicando o cruzado, vou ter cosseno de alfa vezes tangente de alfa igual a seno de alfa, da onde eu tenho, então, isolando a tangente de alfa do lado esquerdo, igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Destaco essa relação, eu quero que a gente, então, guarde que, para todo arco no ciclo trigonométrico, o seno de alfa sobre o cosseno de alfa é equivalente à tangente do mesmo arco alfa. Então, para finalizar, vamos fazer um exemplo sobre isso. Seja alfa um número real, pertencente ao intervalo de 0 a π sobre 2, sabendo que a tangente de alfa é igual a 2, qual é o valor do seno e depois do cosseno. Então, a gente vai começar com a seguinte relação. Bom, sabemos que a tangente de alfa é igual a 2 pelo enunciado. Mas também sabemos que a tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, essa relação aqui vai ser igual a 2.
Observem também que a tangente não tem aquela limitação de dar no máximo 1, que acontecia com o seno e com o cosseno, porque ambos os segmentos que definem o seno e o cosseno, eles estão limitados ao ciclo trigonométrico que tem raio 1. Como a tangente nós definimos como segmento externo, então ele pode variar, inclusive tem arcos que a tangente vai dar não existente, porque não vai haver a interseção, certo? E a gente vai falar disso em outro vídeo. Bom, então aqui a gente fazendo a multiplicação cruzada, eu posso dizer que, neste caso, o seno de alfa é igual a 2 vezes o cosseno de alfa. Bom, e daí? Daí, se você não lembra, já falamos sobre isso, existe a chamada relação fundamental, né, em trigonometria. O vídeo está aqui no link da descrição. E aí, usando a relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Se você não lembra, dá uma olhadinha lá no vídeo para lembrar de onde veio. Eu vou resolver essa equação. Bom, seno é 2 cosseno. Então, ele vai virar 4 cosseno ao quadrado de alfa, certo? E aí, mais o próprio cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Bom, 4 cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 5 cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Daqui nós temos o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1/5. E, portanto, o cosseno de alfa vai ser igual a mais ou menos 1 sobre a raiz quadrada de 5. Se quiser racionalizar o denominador, é só multiplicar por raiz quadrada de 5 em cima e embaixo. E aí a gente tem, então, que o cosseno de alfa é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 5 sobre 5. Bom, daí, gente, vamos voltar aqui porque eu preciso de uma outra informação para saber se eu fico com o cosseno positivo ou com o cosseno negativo. Então, o que diz o meu exemplo, além do fato da tangente desse alfa ser igual a 2? Ele diz que alfa é um número real pertencente ao intervalo de 0 a π sobre 2. O que isso significa? Significa que esse arco alfa está no primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, o cosseno é positivo ou negativo? O cosseno é positivo. Então, portanto, vamos escrever aqui digitando, inclusive, para ir mais rápido. Portanto, o valor de cosseno de alfa é raiz quadrada de 5 sobre 5. Ah, mas professora, pedia também para a gente achar o valor do seno. É verdade. Então, a gente vai voltar aqui. Bom, qual é a relação? Seno de alfa era 2 vezes o cosseno de alfa. Então, se eu sei que o cosseno é positivo, o seno vai ser 2 vezes o valor positivo. Raiz quadrada de 5 sobre 5. Então, 2 raiz quadrada de 5 sobre 5. Quadrado de 5 e... Então, vou tirar esse ponto daqui, deixa eu apagar, para a gente continuar a nossa resposta. Vou fazer uma coisa aqui. Vou continuar nessa mesma frase. O cosseno de alfa é raiz quadrada de 5 sobre 5. E o seno de alfa é 2 raiz quadrada de 5 sobre 5. Aí a gente vai escrever manualmente. 2 raiz quadrada de 5 sobre 5. Então, o que a gente fez nesse exemplo? A partir de um quadrante dado, e é preciso que a gente tenha esse quadrante para saber o sinal do seno e do cosseno, e do valor da tangente, eu usei a relação que envolve tangente, seno e cosseno, e achei os dois valores de seno e de cosseno. É claro que a gente precisou também da relação fundamental para fazer esse exemplo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, acompanhe esse canal e espero você numa próxima. Até mais, tchau, tchau!